uma consulta pública mais alargada, para que tivéssemos uma decisão mais sustentada, mais fundamentada e que, no nosso entender, respondesse mais àquilo que são os interesses e as preocupações e ainda as necessidades das pessoas de Odivelas. E percebemos claramente que, tirando o Conservatório de Dom Dinis, que de facto está neste momento numas instituições que eu me atreveria a dizer que nos envergonhariam a todos nós, aquelas instalações ainda hoje em dia, e mérito nesse sentido até ao trabalho do próprio Conservatório, que tem conseguido desenvolver a sua atividade naquelas instalações, e portanto o Conservatório creio que é uma das instituições que faz bastante sentido. As outras duas temos muitas dúvidas, particularmente o ISCE, mas temos muitas dúvidas e poderiam existir outras alternativas, e certamente numa discussão pública mais aberta e mais ampla sobre aquilo que vai estar no mosteiro e sobre aquilo que será envolvente do mosteiro, teríamos chegado a resultados bastante mais interessantes e provavelmente com até um grau de consenso bastante maior. E, portanto, aquilo que lamentamos neste momento é que, de facto, a preocupação das cidadãs e dos cidadãos de Odivelas não esteja plasmada aqui e os seus interesses, as reais necessidades da população, a carência de alguns serviços, não esteja aqui contemplada, porque temos necessidades de outro tipo de equipamentos, entendíamos isso e, portanto, não é esta a escolha correta que deveríamos ter assumido. Muito obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito também para a intervenção o deputado António Boanova. Muito boa noite, Sr. Presidente, Srs. Membros da Mesa, Srs. Deputados Executivos, Sr. Presidente, funcionários da Câmara. Esta é uma declaração sobre a utilização do mosteiro de Odivelas, Convento de São Dionísio e São Bernardo. Em conformidade com o auto de cedência de utilização assinado em 14 de 1 de 2019, o município de Odivelas aceitou a referida cedência tão ilustre e nobre património proprietário do Estado português. Após um complexo e exigente processo de transferência da gestão do mosteiro de Odivelas, foi dada a voz à comunidade. A consulta pública iniciou-se em 9 de março, com um dia aberto do mosteiro à população, onde numa sessão pública foi possível intervir de forma cívica e construtiva para a ideia de uma utilização do espaço. Até ao fim desse mês de março foi possível a todos dar o seu contributo para a utilização do espaço. Posteriormente, e ainda nesse mês de março, foi constituído um grupo de trabalho para a devida avaliação técnica das sugestões e propostas. Com a disponibilização do relatório final foi possível aferir a importância que o nosso mosteiro possui, já que foram apresentadas 331 sugestões e 61 propostas. Assim, tendo por base os critérios que serviram de base ao auto de cedência, bem como da referida consulta pública, o grupo de trabalho propôs a cedência às entidades PEDAG para a instalação do ISCE, Associação Cultural Dom Dinis, Conservatório de Música Dom Dinis e ISCTE e UL para a instalação da residência universitária. Todos temos conhecimento da extrema importância e relevância destas três instituições que podemos considerar de referência nacional e internacional. PEDAG e ISCE, o Instituto Superior de Ciências Educativas, é uma instituição de ensino superior politécnico com sede no Concelho de Odivelas, desenvolve cursos de formação de profissionais de educação, os quais cobrem as diversas necessidades do sistema educativo português, nos quais se enquadram educadores de infância, professores de ensino básico, educadores sociais e animadores culturais. Desenvolvem atividades nas áreas de investigação, nas áreas de ciências do desporto, ciências sociais e humanas, arte e multimédia e turismo. É assim reconhecida a sua manifesta atividade de interesse público, contemplada nas mais diversas licenciaturas, pós-graduações, cursos de especialização e outras ofertas formativas que preparam o estudante para a vida laboral. São vários os casos de estudantes do ISCE a trabalhar no nosso município, com especial enfoque para a área da educação e do apoio social, sendo assim o ISCE um exemplo de referência na criação de competências posteriormente utilizadas e aplicadas no tecido empresarial de Odivelas. Ainda de realçar o protocolo de cooperação entre o município de Odivelas e o ISCE, que irá permitir a oferta de conteúdos formativos, seminários, criação de bolsa de projetos e a tão importante frequência da Associação Sénior de Odivelas, Universidade Sénior, com a organização de atividades e envolvimento intelectual e físico para os séniores de Odivelas. O ISCTE e UL. O ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, é uma instituição pública de ensino universitário com quase meio século de existência, sendo uma universidade de referência a nível nacional e internacional. As áreas de ensino e investigação estão organizadas em 4 grandes escolas: Ciências Sociais e Humanas, Sociologia e Políticas Públicas, Gestão, Tecnologias e Arquiteturas, sendo uma das importantes universidades no âmbito das suas atividades de ensino, investigação e serviço à comunidade, sendo que referir um corpo docente de investigadores de elevada competência. Com mais de 10.000 estudantes em programa de graduação, pós-graduação, 390 docentes,
290 investigadores a 100% e 270 funcionários não docentes, o ISCTE é, sem dúvida, das universidades mais dinâmicas e inovadoras do país. Como é sabido, o ISCTE tem assim enorme procura devido ao facto de apresentar uma excelente qualidade de ensino e igualmente uma taxa elevada de empregabilidade, inserindo-se assim nas redes internacionais de investigação e ensino. A instalação de uma residência universitária do ISCTE no nosso Mosteiro de Odivelas será sem dúvida uma mais-valia mútua na partilha de conhecimento e na interação dos jovens universitários com a nossa vida odivelense, bem com a cultura e história local e nacional. O protocolo de cooperação entre o município de Odivelas e o ISCTE é de relevante importância, pois irá permitir a oferta de conteúdos formativos, a realização de seminários e workshops, a criação de bolsa de projetos de investigação de articulação entre a população científica da universidade com as necessidades da autarquia, a realização de estudos de consultoria e estágios na autarquia destinados a alunos do ISCTE. A Associação Cultural Dom Dinis, Conservatório de Odivelas. A Associação Cultural Dom Dinis é uma instituição de referência de ensino especializado de música e de dança e possui Dom Dinis como patrono, numa intenção clara de homenagear o nosso rei, que ficou subejamente conhecido pelo desenvolvimento da arte no nosso país. A formação artística de crianças e jovens é um primado fundamental desta associação, que prima pela interação com os variados sistemas educativos, artístico e profissional, sendo por isso considerada dos melhores conservatórios de música nacionais. É motivo de orgulho ver as suas várias representações serem enaltecidas nos diversos espetáculos que proporciona a nível local e nacional, projetando não só a magnitude da cultura, da música ou dança, mas também do nome de Odivelas. Igualmente é de realçar o protocolo de cooperação entre o município de Odivelas e a Associação Cultural Dom Dinis, que consiste numa plataforma de colaboração com diversas formas de interação, como seja formação, seminários e dinamização cultural. É assim de enaltecer o empenho da Câmara Municipal de Odivelas na criação de soluções para o Mosteiro de Odivelas, que para além da utilização do Mosteiro pela população odivelense, da instalação dos seus serviços municipais neste magnífico espaço, bem como de outros projetos municipais que possam vir ali a ser instalados, engrandece igualmente aquele espaço com a instalação no mesmo de instituições de renome e reconhecida competência local, nacional e internacional. A bancada do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passarei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito telegráfica, eu quero recordar aos deputados que aqui referiram dos projetos. Tudo é previamente licenciado pela Câmara Municipal, ou seja, o que nós estamos hoje aqui a aprovar, e repito isto, até porque ouvi dizer que de todas as transformações que estão aqui a ser apresentadas, não, o que está aqui a ser aprovado é a cedência do espaço a 3 entidades, nada mais do que isso está aqui a ser aprovado, nem zonas verdes, como já aqui foi dito, nem outro tipo de cedências ou de investimentos ou de transformações, como foi dito. E por isso, ou seja, isto prevê a cedência. Após a cedência é que as instituições vão desenvolver os estudos de especialidades específicos para os espaços. Isto é, agora, a partir de agora, estão habilitadas, digamos, para o fazer. Se bem que tenham já algumas plantas e que tenham já começado a fazer a organização do espaço e, eventualmente, alguns estudos mais de arquitetura e técnicos para esse efeito. Também ouvi aqui, permita-me que corrija, perdeu-se uma grande oportunidade para a Universidade Sénior e os séniores de Odivelas. A Universidade Sénior funciona desde sempre com uma parceria com o ISCTE, nas principais instalações do ISCTE. Sendo o ISCTE uma instituição que labora em período pós-laboral maioritariamente, fica todo o espaço que será cedido ao ISCTE, dotado de equipamentos, de instrumentos, de salas de aula, de ferramentas tecnológicas, ao dispor para podermos alargar, inclusive, o número de alunos que irão participar e que irão integrar a Universidade Sénior. Isto é, portanto, a centralidade que terá no Mosteiro a Associação à Universidade Sénior, em conjugação com a ocupação do espaço com o ISCTE, permite a rentabilização daquele espaço, permite também mais uma valência naquele espaço e permite termos mais, mais, conforme eu disse, uma valência com maior centralidade, melhores meios de transporte, etc. E por isso não perdemos nenhuma oportunidade para a Universidade Sénior, essa oportunidade está criada e foi naturalmente contemplada. Finalmente, o investimento que vai ser feito, dizia o deputado Joaquim Campos, esse investimento é contabilizado na totalidade, isto é, o município de Odivelas tinha a prerrogativa na cedência do Estado poder
arrendar aquelas instalações a outras entidades, desde que cumprissem aqueles princípios de utilidade pública, questões sociais, etc. E, portanto, nessa perspectiva, este investimento também vai ser contabilizado para esse efeito final. Mas eu penso, ao Sr. Deputado Joaquim Campos, que talvez nem seja necessário, porque o investimento é de tal envergadura, o Parque da Cidade, o núcleo museológico, as adaptações que são necessárias, que facilmente os 17 milhões de euros, salvo erro, 16 milhões e qualquer coisa, serão esgotados com este todo investimento, mas naturalmente ele será contabilizado em parceria. Penso eu, prescindo do debate técnico entre a Sra. Deputada Lúcia Lemos e o Dr. Hernani, que eles já se entenderam certamente, mas chegaram a um consenso. Eu queria só, e poupando-nos a todos, dizer o seguinte: há aqui uma questão que eu não quero deixar de passar em claro. E o Sr. Deputado João Carvalho vai-me desculpar, mas eu gostava que clarificasse o que quis dizer, porque eu o isquetei e porque a professora Maria de Lourdes Rodrigues. Eu acho que eu tenho que defender a classe política e os políticos deste país. E se o senhor deputado quis dizer isso, por ela ter sido uma ministra deste governo que eu achava, deste país, que eu achava que devia ser currículo, mas pelos vistos é cadastro, eu lamento. Porque acho que uma reitora de uma universidade que foi eleita para governar uma universidade, que é uma universidade de referência, ao senhor deputado, eu não quero acreditar que foi por ter sido ministra de um governo do Partido Socialista. Sabe porquê? A professora Maria de Lourdes Rodrigues ainda hoje é independente, sem cartão. Mas eu acho que isso não devia ser cadastro. Eu tenho vergonha que um dia eu saia desta cadeira e que seja conhecido sempre pelo ex-presidente da Câmara. Sinto que acho que isso não pode ser, do Partido Socialista, isto não pode. E nós políticos somos muito responsáveis porque estamos-nos sempre a meter nesse papel. Eu acho que a pessoa ser militante de um partido deve ser, não pode ser beneficiado, mas não pode ser prejudicado nem ser coartado em qualquer das suas funções. Ter sido membro de um governo, assumir um compromisso de honra, defender o Estado português, eu tenho a certeza que é, para além de uma dedicação enorme, um esforço e com bastante prejudicial para as famílias e para a vida. Agora, porquê a professora Maria de Lourdes Rodrigues? Eu vou dar-lhe a resposta do Presidente da Câmara. Porque não houve outra. Não houve mais ninguém para casar connosco neste aspecto. E o Isqueté e a professora Maria de Lourdes Rodrigues, que lá está, teve vontade de vir investir em Odivelas. E olha, eu até podia-me querer arrogar, porque ela foi de um governo do Partido Socialista e o Presidente da Câmara teve aqui um grande magistério de influência. Não é verdade. Foi ela que um dia nos bateu à porta, porque com muita vontade de fazer coisas, criar oportunidades para os seus estudantes, criar muita ambição de residências universitárias, muito preocupada com a condição social das pessoas. E quero dizer-lhe uma coisa, de tal forma que recebi a professora Maria de Lourdes Rodrigues, que recebo muitos ministros, responsáveis políticos. Olha, há cerca de 15 dias antes do Covid, recebi um senhor muito conhecido, António Preto, do PSD. E recebeu-lo quantas vezes for necessário, e olha, gostei bastante de falar com ele. E eu não olhei para ele como tendo um cartão laranja ou um cartão rosa, porque nestas minhas funções tem que estar disponível. Agora, ao Sr. Deputado, entenda isto. Eu acho que nós prestamos um péssimo serviço de estarmos com estas conotações, pessoas que deram a cara pelo país, que tentaram fazer o trabalho. E a professora Maria de Lourdes Rodrigues é uma pessoa muito determinada. Esta negociação com ela foi muito difícil. Agora, eu tenho, desculpem, de defender a classe política e defender aqueles que desempenham cargos públicos, mais que são reitores de uma universidade que foram eleitos pelos órgãos dessa universidade, não foram lá colocados por nomeação de ninguém, etc. E eu acho que nós dizermos isto estamos a prejudicar as pessoas, as funções e as instituições. E por isso, fosse ela, fosse outra... Olha, eu cheguei a reunir com a reitora da Universidade Católica, uma senhora até com os cabelos louros, agora não me recordo o nome dela, mas que também neste sentido das universidades. E recebi-os de braços abertos, sem quaisquer pré-condições, nem qualquer condicionalismo. E por isso, quero dizer que não me ficaria bem comigo se não te fizesse este reparo. Tenho a certeza que isso foi um desabafo, porque ser a professora Maria de Lourdes Rodrigues não pode ser cadastro por ter sido um governo do Partido Socialista, que eu até acho que ela foi conhecida por uma mulher que tentou fazer algo, tentou transformar bastante e enfrentou muitos lobbies, coisas que muitas não têm coragem muitas vezes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho inscrito para um pedido de esclarecimento o deputado João Carvalho e já agora gostava de esclarecer se a deputada Lúcia Lemos também se inscreveu para um pedido de esclarecimento. Neste momento são 2 pedidos de esclarecimento. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondeu-me a uma das perguntas que eu fiz, porque é que foi o ISCTE, já ficámos a saber, foi porque foi a Dona Maria de Lourdes Rodrigues que lhe bateu à porta. Estou satisfeito com a resposta, mas não me respondeu, por exemplo, porque é que os alunos de Odivelas ficaram fora dos protocolos, quer com o ISCTE, quer com o ISCE. E já agora, perguntava-lhe se já leu o plano estratégico do turismo da região de Lisboa, porque não consta lá o Mosteiro de Odivelas. E isto, para mim, é uma coisa que não me entra na cabeça, porque, de facto, a nossa principal potencialidade turística, o nosso principal, a nossa principal mais-valia turística é precisamente o mosteiro e tudo aquilo que possa vir a desenvolver-se a partir daí. E eu não percebo porque é que o plano estratégico do turismo da região de Lisboa não tem o museu, a igreja ou todo o conjunto arquitetónico deste mosteiro tão importante para Portugal e também para Odivelas. Já agora, uma vez que nos documentos se diz que o Conservatório, o Conservatório de Dom Dinis, mudando, vai ser demolido, digamos, aquele conjunto, eu queria perguntar o que é que pensa que vai acontecer aos clubes que estão na envolvente do atual Conservatório de Dom Dinis, na Póvoa de Santo Adrião. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Lúcia Lemos. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Sr. Presidente da Câmara, de facto, no intervalo conversei com o Dr. Hernani, ainda que essas conversas não esclarecem toda a Assembleia e, portanto, as perguntas mantiveram-se e mantêm-se para o plenário. Mas, independentemente das questões, aqui não me interessa propriamente eu, Lúcia Lemos, mas sim a Assembleia, através de eventuais perguntas que eu possa fazer e interessem a todos. E, na resposta que o Sr. Presidente da Câmara deu, falou da Universidade Sénior. E o que eu gostava de perguntar, todos nós sabemos, quando aprovamos o orçamento municipal, que a Câmara dá um subsídio ou um apoio, creio eu, de 2.500 euros à Universidade Sénior. Penso que é esse o valor. E que pergunto é se, nesta negociação, não podia, por exemplo, a Câmara ter previsto que a utilização de instalações municipais pudesse levar a que a Câmara pudesse poupar estes 2.500 euros. Pronto, é uma iniciativa, é curioso que é uma iniciativa subsidiada pela Câmara, mas que é sempre apresentada como se fosse uma mais-valia para o Conselho por via da PEDAG, e não é. E não é. E, portanto, eu acho que isto devia ser clarificado. Depois, na instrução do ponto, há uma afirmação que ainda não vi aqui discutida e que já agora gostava de perguntar. Algures diz-se que a paróquia de Odivelas, no âmbito dos acordos entre a Santa Sé e o Estado português, já abordou a Câmara para, penso eu, ficar a gerir a igreja do mosteiro. É o que se diz. Ora, eu acho que vamos retalhando o mosteiro com entidades e daqui a pouco a Câmara vai apenas abrir um balcão para receber rendas ou para receber, não sei, o que eventualmente possa advir em termos financeiros ou de notícias do espaço do mosteiro. Quando nós aqui falámos sobre a passagem do mosteiro para a gestão camarária, acho que todos aplaudimos. Mas posicionamos-nos em lugares diferentes quando vemos depois como é que a Câmara põe o equipamento a usufruto da população de Odivelas. O mosteiro, a parte mais histórica e a igreja têm sido sempre uma dificuldade dos odivelenses terem acesso, é quase como o posto de comando na pontinha. Esta era a hora de ouro para devolver o usufruto aos odivelenses e não me parece bom que haja mais uma entidade já a bater à porta para gerir a igreja. Como é que, e gostaria depois que nós ficássemos elucidados o que é que se antevê. Em relação a isso, seria bom que fosse a Câmara a gerir os equipamentos, possibilitando no interesse comum e público que todos os odivelenses pudessem usufruir e não serem filtrados pelas entidades, digamos, que são alocadas aos espaços. Depois, houve uma pergunta que ficou sem resposta e que não compete, penso eu, ao Dr. Hernani. As questões que falámos são estritamente de foro jurídico.
é quais são as áreas ou os espaços de imóveis municipais fora da área do mosteiro que a PEDAGO ainda se habilita a ocupar. Porque eu acho que isto não é de menos importância. Eu visitei pelo menos 3 vezes, desde que sou, antes de ser, já lá tinha ido, mas depois de ser eleita municipal, acho que pelo menos 3 vezes visitei as instalações do ISCE e do ICE. É porque nós estamos a falar da mesma empresa, mas que tem entidades diferentes. E aqui fala-se sempre do ISCE, portanto, eu acho que é bom perguntar, diz que é para instalar o Instituto, mas é só o nível de ensino universitário ou é também o nível secundário? Todos nós conhecemos a origem daquelas instalações e penso que não é segredo para ninguém, não sei se alguma vez a Câmara de Odivelas ou a antiga Câmara de Lojas licenciou. Pode a Câmara de Odivelas agora antever o que é que vai acontecer muito do equipamento que está instalado sob a forma, não vou dizer barracões, mas de alguma construção mais precária naquela área, o que é que vai acontecer? A Câmara tem a ideia do que é que nesta transição para equipamentos municipais a PEDAGO pode ter como mais-valia do ponto de vista urbanístico? Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. E, portanto, em relação a estes autos de cedência, eu penso que já ficou claro que eles não são iguais para todas as entidades, eles são diferentes. E, de facto, alguns, se calhar, tiveram mais capacidade de exigência da Câmara em relação a outros. Concluo só dizendo que eu acho que eleitos municipais aqui, que nos compete fiscalizar isto, fica claro, pelo menos para mim fica, estes autos de cedência e protocolos permitem tudo, o que se quiser deles tirar, e tudo pode ser nada, porque permitem também nada, da maneira em que estão tão abertos. Volto a dizer que não está nenhuma responsabilidade para eventual incumprimento que não seja apenas a devolução do espaço e o facto de não cumprir o que está acordado ou a cedência a terceiros, no caso dos 2 últimos. Muito obrigada. Muito obrigado, Obrigado, Sra. Deputada. A mesa de momento não registra mais interrogações, embora sejam um pedido de esclarecimento. É uma intervenção. Então, Sr. Presidente, não sei se entende responder a estes pedidos de esclarecimento. Muito bem. Sr. Presidente, 3 ou 4 coisas. Respondendo ao Sr. Deputado João Carvalho, perguntou porque é que o Mosteiro de Odivelas não estava no plano do turismo. Não estava porque está fechado. E, portanto, é um plano há 10 anos da região de turismo de Lisboa, que envolve municípios de Mafra a Palmela, e só podia constar aqueles que estavam disponíveis. Não era aqueles sobre os quais não existia ainda a possibilidade do que é que iriam ser. E, portanto, essa tem sido um assunto muito tem havido uma grande tentativa de ser explorado, mas nós não podemos colocar à disposição num plano de turismo de uma região algo que está encerrado e para o qual não existe, no fundo, uma perspectiva, ou pelo menos na altura que foi elaborado o plano. Agora, os planos são todos revistos, são todos alterados, atualizados, monitorizados e com certeza colocaremos o Mosteiro de Odivelas assim que ele esteja em condições de ser devidamente visitado. Depois, quero dizer que, sobre a Universidade Sénior, aquilo que pretendemos é aquele protocolo da Universidade Sénior, já eu penso que será de 2006, se a memória não me atraiçoa. E o objetivo é fazer-se um novo protocolo para a Universidade Sénior assim que existam as instalações. Até porque quer as verbas, reparem, até as verbas que são afetas ao projeto são residuais e chegamos a essa conclusão, são bastante diminutas e eu penso que todo o protocolo requer uma nova roupagem, a nível, por exemplo, até de explorar as tecnologias de informação, a internet sénior, projetos de inglês sénior, que o ISCE possa também ter essa mais-valia. Eu acho que este protocolo agora ou quando estiver a funcionar nas novas instalações, possa ser redimensionado e ampliado. Relativamente à questão da PEDAGO, as instalações. Ora bem, a PEDAGO apresentou ao Ministério do Ensino Superior, junto da Direção-Geral do Ensino Superior, uma proposta de que possa vir a beneficiar da devida licença por parte daquela Direção-Geral e por parte daquela tutela, para que consiga vir para o mosteiro com essas condições. Ora bem, todos os requisitos para uma instituição do ensino superior se fixar têm que obedecer a um determinado número de requisitos, de mais-valias. Ora bem, e o ISCE
O ISCE apresenta como mais-valias também a proximidade à Casa da Juventude, a proximidade à Biblioteca Municipal, que para nós, por exemplo, ou até mesmo ao Centro de Exposições, para nós são mais-valias, porque os alunos do ISCE são munícipes, são cidadãos, são pessoas que vão ocupar também e beneficiar desses equipamentos para desenvolver a sua atividade e vemos-las como enriquecimento. Quero até dizer-lhe a título particular, o próprio ISCE ponderou a hipótese de trazer a biblioteca deles para a nossa biblioteca, como também colocá-la à disponibilidade dos nossos cidadãos. E, portanto, eu penso que cada vez mais tem que haver esta simbiose entre espaços e esta partilha. Quero dizer, por exemplo, só a partir de hoje é que o ISCE passa a ter, ou a partir de hoje, a ter legitimidade para propor à Direção-Geral do Ensino Superior. Vamos supor que o parecer é desfavorável. Dizem que as áreas são poucas, são curtas, precisa de mais isto. Se calhar até teríamos de voltar aqui a limite porque não foi aprovado, suponhamos, aquele projeto. E daí hoje não estarmos tão preocupados com os projetos de especialidades, mas sim com a transferência ou com a cedência do imóvel ou das partes do imóvel. E por isso tem que ver com todo este todo. Depois dizer à Sra. Deputada Lúcia Lemos, este acordo é com o ISCE, Instituto Superior, não tem nada a ver com o ensino não superior. Esse é um assunto do ISCE, que fique claro. Finalmente, duas questões, aguardei para a última sobre o patriarcado, penúltima. O Sr. Deputado João Carvalho provavelmente está a falar, pronto, daquelas instalações da antiga escola, que portanto sucedeu massificação do ensino pós-25 de Abril, pós-Revolução. O nosso objetivo é, efetivamente, tornar a Póvoa de Santo Adrião, que é uma freguesia que já foi das mais povoadas da Europa, beneficiar de algumas zonas de descompressão e de lazer. Com certeza que só conheço um clube, não estou a falar de coletividade, clube mesmo, o PSAC que lá está, com certeza que ter-se-á que encontrar outro espaço, que até com melhores condições, porque aquelas também não servem para hoje, estão com amianto, tem uma instalação que é provisória há 40 anos, provavelmente, e portanto, com certeza que o clube, o PSAC, que ali está instalado, encontraremos na Póvoa de Santo Adrião, onde está instalado e beneficia até do pavilhão da Escola Pedro Alexandrino e agora do pavilhão novo da Carlos Paredes, que também é outro investimento que brevemente será iniciado por parte da Câmara, e dizer isso. Último ponto, e que fique claro. A Sra. Deputada Lúcia Lemos colocou aqui a questão do patriarcado. Eu quero deixar bem claro perante esta Assembleia o seguinte. Não existe disponibilidade da minha parte e da parte da Câmara, que é comungado também pelo Sr. Vereador Edgar Valles, que está lá em casa, ou que está ali, que eu estou a ver, de cedermos a gestão da Igreja ao patriarcado. Eu sou católico e quero dizer-vos que entendo que aquele espaço tem que estar integrado no nosso núcleo museológico, como um espaço visitável. Tem lá dentro um mosteiro, tem uma igreja e que não pode estar dependente, permitam-me, da boa vontade da igreja. Isto é, a igreja deve ter o seu direito de ter os seus rituais, de ter as suas missas, de ter os seus casamentos, os seus batizados, em condições protocoladas, e é essa a nossa proposta, mas a gestão daquela igreja e a abertura e o encerramento é feita por parte do município de Odivelas. Não abdicamos que aquele espaço, nenhum espaço cultural, patrimonial, visitável, possa ser imputado. Acho que quando tiverem acesso às plantas com aquilo que estamos a proporcionar para ser zona visitável, penso que ficarão satisfeitos. Dimensionámos com grande ambição, o Sr. Vereador Edgar Valles e a equipa toda da Cultura tem colocado ali muita dedicação e muito esforço, tem feito visitas sucessivas a todos esses museus pelo país, inclusive ao Museu Cosme Damião, que parece que tem também uma boa fonte de inspiração, e por isso quero dizer que o nosso objetivo é que a Igreja seja utilizável, visitável, com exceção dos momentos de culto. Estamos a falar da Igreja, da missa, etc. Agora, temos de falar com a Igreja, tem corrido bastante bem. Eles perceberam, eu reuni inclusive e o Sr. Presidente da Junta de Odivelas tem também feito uma muito boa ponte com a paróquia de Odivelas. Quero dizer que reunimos com o Patriarcado, com o Bispo Dom Joaquim e com o Cônego Tito. Estamos a firmar um protocolo. Agora, deixei bem claro e deixo perante todos vós
que não ceder a gestão exclusiva à Igreja, porque nós queremos abrir, e foi essa uma das nossas grandes ambições, é devolver e abrir aquele espaço para ser um ponto de turismo, para ser um ponto de visita, nem podia ser de outra maneira. E por isso, isto fique claro e daqui não saio, como se costuma dizer. Sr. Presidente, penso que basicamente respondi agora a este conjunto de questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está inscrito o deputado do PSD, Sérgio Cerudo, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, das intervenções do Sr. Presidente, de facto, notar esta última intervenção, referência a um fundador de um grande clube, do qual é o meu, mas pronto, das poucas coisas que eu... desculpe, é mesmo um grande museu e até uma referência. Eu sei que é. Pedia que não houvesse agora diálogo, por favor, obrigado. Das poucas coisas que eu vou concordando com o Sr. Presidente de Câmara, pronto, esta foi uma delas, de facto, e eu conheço bastante bem o museu, já o visitei várias vezes. E sobre museus, era aí que eu queria chegar, e não só o Museu Cosme Damião, mas que tem a ver com o seguinte. Eu não sou historiador, mas acompanho de alguma forma, e sempre foi uma disciplina que eu gostei bastante. O aspecto histórico da envolvência toda do equipamento do Mosteiro de São Dionísio e São Bernardo, acho que devia ser levado em linha de conta, e não estou em crer que o Executivo não vai ter essa atenção, mas há aspectos que já foram referenciados aqui até pelo meu companheiro João Carvalho, no que diz respeito ao facto de não constar no plano estratégico da região de turismo de Lisboa, pela explicação que o Sr. Presidente deu, porque ainda não chegou esse momento de incluir, digamos assim, um mosteiro para esse efeito, mas de qualquer forma eu queria realçar esse aspecto porque a questão não tem a ver só com o plano do turismo nacional, mas também do turismo internacional ou de algum que possa vir a suscitar este equipamento através dessa comunicação. Porque há bastantes pessoas aqui da área metropolitana de Lisboa que nem sabem a importância que tem este equipamento aqui na cidade de Odivelas, nem sequer sabem que ele existe. Portanto, no campo do turismo e alicerçado à questão de haver um verdadeiro museu, porque a importância do rei Dom Dinis, que é se calhar um dos reis mais importantes da história de Portugal, aliás, houve na época, quando se começou a falar no português da época, foi com o rei Dom Dinis, foi quando se deixou de falar latim para se começar a falar em português arcaico da época. Portanto, há aqui uma panóplia de questões que podem ser envolvidas e abordadas no sentido de haver um verdadeiro museu naquele espaço, que pode ser da história militar, da história do próprio rei Dom Dinis, porque nós só termos, isto não veja como uma crítica, nós não podemos só ter estátuas do rei Dom Dinis, não podemos só ter rotundas do rei Dom Dinis, e quando chegar o momento que é preciso salvaguardar a história do rei Dom Dinis, depois não se faça absolutamente nada, porque o PSD está em crer que o Executivo tinha aqui uma linha orientadora para aquele equipamento, que era fazer daquele espaço um polo universitário. Eu não descoro isso, não acho que seja de diminuir esse objetivo, mas acho que este equipamento, pela referência histórica que ele exige e pela importância que ele tem a nível histórico, devia ter uma importância muito mais redobrada, sobretudo no plano turístico e no plano histórico, como já aqui referi. E, portanto, o Sr. Presidente, se nos pudesse adiantar algo a este nível, porque não pode ser só um espaço para ter 3 entidades a funcionar e ter mais um espaço para os funcionários e provavelmente a própria Câmara vir ali sediar-se, mas também no que me pode adiantar à bancada do PSD, o que é que vai ser feito neste campo histórico e nesta importância e relevância histórica que tem aquele equipamento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Decisão. Deputado Carlos Lopes, no caso do PS. Bom, a todos presentes, é sempre bom ter esta conversa sobre este tema aqui neste fórum. Nós, há bem pouco tempo, nesta Assembleia, aprovámos o plano pormenor do núcleo antigo de Odivelas. E nesta discussão que nós temos tido aqui, há uma coisa que eu ressalvo, ou que eu denoto na oposição, é que tenta passar que tudo o que está a ser feito nesta matéria
quer ao mosteiro, quer ao plano, está a ser feito de forma avulsa. Isso não é verdade. Já de longa data que há linhas de orientação estratégica para este plano pormenor. Eu vou ler. Visão estratégica para o território da área, da ARU, do Centro Histórico de Odivelas, onde está incluído o mosteiro. Eixo estratégico 1. Reivindicar e reverter a degradação do Centro Histórico da primeira expansão do século XX. Eixo 2. Valorização da história e do património cultural em contexto criativo. Eixo 3. Promover a revitalização económica e social. Eixo 4. Gerir com eficiência o programa de ação e garantir a sua notoriedade. E aqui eu vou ler este ponto, este eixo. Implementar um sistema de governação que se pretenda sustentável, eficiente e eficaz, com o envolvimento ativo e concentrado dos parceiros e da população que se associam à concretização dos projetos, ações e investimentos complementares através da constituição de grupos de ação local. Eu acho que aqui é importante nós termos noção de uma coisa. Ter o ISCTE no nosso território é uma mais-valia, nem que seja as suas áreas de dormitório dos alunos. Mas é o ISCTE e abre a porta a uma relação que se pretende duradoura. Porque se nós tivermos uma visão míope e olharmos para, porque é só um dormitório, abre-se a porta para uma maior relação no tempo. O que está aqui em causa hoje, na ordem de trabalhos, são 40 anos de vida que estamos aqui a falar. Portanto, não são 4 anos, são 40 anos. E este tempo obriga-nos a ter uma relação aprofundada e de confiança. E eu penso que a oposição tem tido algumas atitudes aqui um pouco de miopia e de curto prazo. É natural. Mas, em novembro, penso que foi em novembro ou dezembro, aprovámos aqui o plano pormenor, fica com efetividade, no qual, no documento que veio à aprovação, estava inscrito reabilitação e requalificação da área urbana, mantendo a sua escala e morfologia, salvaguarda e valorização do património cultural, melhoria das relações entre o Centro Histórico, Ribeira de Odivelas e a cidade, valorização da imagem urbana e melhoria das condições de mobilidade e acessibilidades, qualificar e integrar os distintos espaços verdes das sociedades, visando o funcionamento urbano igualmente inclusivo, coerente e sustentável por aqui fora. A questão que nós temos aqui é que o mosteiro, está aqui um receio iminente relativamente ao mosteiro, e nós, como bancada do PS, estamos a observar desde algum tempo, nesta Assembleia, que há aqui uma dispersão da forma como a oposição tem abordado este assunto. Mas da parte do Executivo ele tem mostrado que de facto há coerência com aquilo que foi aprovado e que foi proposto a este órgão. E nós achamos que há um trabalho longo, há um trabalho que a nível de planeamento urbano está a ser executado, está-se a conseguir concretizar, ter instituições a ocupar este espaço, porque muitos lugares desta área metropolitana deste país normalmente demoram muito tempo, numa situação que se prevê no futuro próximo, como nós sabemos, grave, e que muitas destas instituições revêem as suas posições económicas de investimento e de futuro e de estratégia, e nós conseguimos ter neste momento uma outra oportunidade, que é ligar tecidos que há décadas estavam desligados. E a chave, a nível territorial, do mosteiro é precisamente essa. Nós temos um problema grave neste centro histórico, ou núcleo antigo de Odivelas. Está altamente envelhecido. Altamente envelhecido, como nós sabemos. Trazer uma dinâmica, mesmo que seja um dormitório, pode vir trazer dinâmica económica a este centro, porque vai obrigar a movimentação de pessoas e mesmo elas instalarem-se no município. Será que a oposição é contra isto? Não. 40 anos já não estamos cá muitos de nós. Mas é assim, o trabalho é feito com trabalho. O futuro é feito com trabalho. E há uma coisa que a bancada do PS sente, é que o Executivo está a trabalhar. E a oposição tenta constantemente agarrar aquilo que não consegue. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Queria que não houvesse agora diálogo, se possível. Tem a palavra o deputado Nelson Silva, para pedir esclarecimento. Além disso, tem também o deputado João Pela e o deputado Irá Lúcia Lemos, que nesse primeiro trabalho. Peço desculpa, Comissão de Pá. Obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ouvir aqui o Sr. Deputado Carlos Lopes, eu de facto há muito do teor da intervenção do Sr. Deputado Carlos Lopes que eu estou plenamente de acordo. Concordo perfeitamente com a afirmação de que o mosteiro é a chave para ligar vários tecidos
devido à sua posição territorial. Não concordo com esta afirmação. Depois começa o senhor deputado a falar de miopia da oposição. Deve-se ter esquecido que a primeira pessoa nesta discussão a falar sobre o plano pormenor do centro histórico até fui eu, por isso não tenho a mínima miopia, conheço o plano pormenor, sei exatamente do que é que trata, sei exatamente o que é que pretende e por causa disso mesmo é que esta discussão do mosteiro é tão importante. Entendo também a dificuldade que o Sr. Deputado Carlos Lopes apresentou ao discutir este ponto, como já foi aqui descrito várias vezes, este é um ponto sobre os contratos de cedência, estes 3 contratos especificamente. Eu percebo a dificuldade de falar dos 3 contratos e não falar da envolvência de todo o projeto a nível global do mosteiro. É uma das lacunas de ter dividido este ponto do mosteiro em 2 assembleias completamente distintas. Depois, há aqui uma declaração, que é o motivo do meu pedido de esclarecimento, que vai um pouco em contra àquilo que o Sr. Presidente da Câmara acabou de dizer. Eu percebi perfeitamente o Sr. Presidente da Câmara quando disse que primeiro tratamos da cedência, depois ainda há outros trâmites que estes processos de cada um destes contratos têm que seguir e só depois nos vamos preocupar com as especialidades. E depois vem aqui o Sr. Deputado Carlos Lopes dizer que isto não são medidas avulsas. Primeiro, existe o plano pormenor que já conta isto tudo. Então em que é que ficamos? O plano pormenor diz-nos tudo e são estes contratos de cedência que não estão a prever nada ou de facto são assim umas medidas avulsas que vamos criando? Isto não é a oposição a tentar criar uma retórica ou uma história. Nós trabalhamos com as informações que o Executivo nos passa. Obviamente, se essas informações nos suscitam estas questões, elas têm que ser respondidas, porque se nós não temos a informação toda... Pedia-lhe que abreviasse. E não estou a dizer que é o caso, mas se não temos a informação toda, e se calhar não temos a informação que o deputado Carlos Lopes tem, então, obviamente, a história que a oposição tem para se basear está incompleta. Logo, que nos forneçam essa informação para termos também a história completa. Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra também para o pedido de esclarecimento do deputado João Pela, da bancada do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, a questão que se coloca, há várias questões aqui que se podem colocar, de facto, em relação à utilização e que não estão contempladas, mas também creio que não estão todas contempladas globalmente, não estão aqui elencadas todas, não são só aquelas atividades que para lá vão. Mas eu, de facto, quer dizer, em relação a Dom Dinis, o lavrador, o célebre lavrador, acho que há muito a fazer, de facto, e há bocado o Sérgio Saruga, ilustre deputado desta casa do PSD, abordava a questão museológica acerca do rei. De facto, não é só a língua portuguesa, portanto, a língua portuguesa foi, de facto, consolidada por ele, mas há, digamos, todo, por exemplo, o trânsito dos antigos templários para a Ordem de Cristo, ou seja, é com ele que nascem, acabam por vir a nascer as próprias descobertas, extremamente importante, digamos, na nossa história, que ocupa 2 ou 3 séculos. A nível da cultura, a nível das universidades, a nível da arquitetura, que ele desenhou arquitetura, e tem exemplos clássicos disso, e que aqui também estão plasmados até no próprio monumento que está no Cruzeiro. Portanto, ou seja, há N questões que podem ser museologizadas, talvez seja esta a palavra, podem ser um percurso da vida do rei que só com isso tenho a impressão que ocupávamos quase metade do mosteiro, ou pelo menos da área, enfim, significativa. Portanto, há aqui todo um espaço que a Câmara pode aproveitar e que eu insto a Câmara, o Executivo, a pensar nestas matérias. Agora, não posso concordar com a intervenção do meu amigo e deputado municipal, Carlos Lopes, que se dá ao luxo de dizer que nós agarramos aquilo que conseguimos, mas estamos a chamar aqui rabejadores. Eu estou a ver noutras partes.
Pedia-lhe que Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tenho a palavra para o silêncio. Pedia que não houvesse agora diálogo para o Obrigada, silêncio. Sr. Presidente. Eu, de facto, da intervenção do Sr. Deputado da bancada do PS, pronto, o Sr. Deputado da bancada do PS, acho eu, Carlos Lopes, pois, as bancadas mudam, quem o diz. Portanto, acho que é trazer para esta discussão problemas oftalmológicos, trazer para esta discussão questões oftalmológicas, é querer baixar o nível que a discussão tinha até agora. Ao Sr. Deputado, miopia parece que é não ver bem à distância e ir bem ao perto. Por exemplo, nós temos aqui na instrução do documento uma coisa que eu despoltei a explicação do Sr. Presidente da Câmara, mas insatisfatória. A minha miopia permite-me ler aqui que em relação à paróquia de Odivelas, no entanto, e estou a ler agora, a concretização das condições desta eventual cedência, entenda-se, da Igreja à paróquia de Odivelas, ainda assim contrapendente de um conjunto de definições a acertar entre as partes. E o Sr. Presidente disse que é católico, mas neste aspecto vai ser não praticante, ou seja, não vai aceitar a cedência, mas é o que está cá. A miopia permitiu-me ler isto. Depois há de se ler coisas diferentes, mas está cá. Olha, a miopia da oposição nesta Assembleia muitas vezes reverteu-se em astigmatismo, porque o astigmatismo é quem vê mais ao longe. E, por exemplo, em 2013 a oposição conseguiu ver ao longe o erro político que era privatizar a água em Odivelas, e em concreto em Odivelas. Aí a oposição viu bem ao longe, teve astigmatismo, não teve miopia. Dizer que é miopia da oposição, eu gostava que o Sr. Deputado me dissesse se a sua noção de dormitório foi alterada desde que passou da bancada do PS ou desde que o ISCTE vem cá meter um dormitório. Porque, se bem me recordo, o Sr. Deputado defendeu a criação do Conselho de Odivelas, atacando o velho Conselho de Loures, dizendo que Odivelas era um dormitório, um território desqualificado, que Loures tinha deixado para trás. Já ouvimos isto tudo da sua boca. E eu gostava de saber se alterou a sua noção do dormitório, porque o ISCTE vai fazer de Odivelas um dormitório. E, portanto, aceitamos-lo, os senhores aceitam, é disto. A oposição ter miopia ou astigmatismo, ter problemas visuais ou não, há uma coisa que, do meu ponto de vista, e por mim posso falar isoladamente, uma coisa não perderá de vista. É como é que é feita a gestão pelo PS em Odivelas, com a maioria absoluta do equipamento e do erário público. E traz a esta Assembleia, e os senhores, vou concluir, Sr. Presidente, e os senhores dão-no por satisfeito, o maior equipamento histórico, cultural, nevrálgico, central do Conselho, de forma casuística e, portanto, avulsa. E nós estamos aqui a juntar pecinhas de puzzle e só podemos trabalhar com aquilo que os senhores nos querem aqui trazer. E, portanto, a nossa miopia é mais ou menos diretamente proporcional à vossa incapacidade de ver à distância. E, portanto, a miopia da oposição é correlativa à miopia do poder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao deputado João Carvalho, da bancada do PSD, também para um pedido de esclarecimento e pedia para saber silêncio para podermos todos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à intervenção do eleito Carlos Lopes, pois, há bocado o Sr. Presidente, quando falou da questão do Plano Estratégico de Turismo da região de Lisboa, dizia, pá, temos pena, mas ele já está fechado e, portanto, agora não podemos fazer nada, porque nós agora é que estamos a tratar das coisas. É claro, agora ouço o Carlos Lopes a dizer, pá, mas isto o plano pormenor já vem de muito atrás, já andamos a tratar disto há muito tempo, está tudo pensado, etc. Epá, o Plano Estratégico de Turismo da região de Lisboa teve um em 2015 a 2019 e agora tem outro 2020 a 2024. Epá, estava tudo tão pensado, ninguém se lembrou, pá, de incluir o mosteiro, que o mosteiro está lá sempre, não nasceu agora, não é? Não incluir um mosteiro em nenhum destes planos estratégicos. Epá, está tudo tão bem pensado, pá. Epá, paciência. Eu não sei se é uma pergunta ao deputado Carlos Lopes, mas admito que possa ter existido. O deputado Carlos Lopes, não sei se entende responder a estes conjunto de esclarecimento. Tem a palavra então. O estimado deputado João Rei Carvalho foi o Sr. Deputado que ainda há pouco disse que
o assunto do mosteiro estava a ser tratado sem qualquer com toda a desorientação. Antes de mesmo ter falado no coisa do turismo. Foi o Sr. Deputado. Portanto, não entendo agora que faça esse pedido de esclarecimento quando esqueceu-se anteriormente daquilo que tinha dito. Relativamente à deputada Lúcia Lemos, eu sei muito bem de onde eu vi. Tenho aqui o meu estimado e querido Luís Santos, que é do partido onde eu estive, pessoas com quem eu me dou muito bem. Aliás, antes, se calhar o Luís foi para o Bloco porque eu saí de lá. Eu não tenho qualquer problema. Aliás, eu acho que há pessoas que têm mais problemas de eu ter sido do Bloco propriamente eu e as pessoas que estavam comigo no Bloco, que hoje continuam a ser meus amigos. Mas é bom petardo quem tem essa fraqueza, que é achar que os outros têm que ter um pensamento único e que nunca evoluem e estão sempre na mesma pedra. E esse é um problema que é de cada um. Eu sei bem onde é que estou, sei muito bem onde é que estou, para onde é que fui e o que eu deixei muito bons amigos lá e hoje convivo com muitas pessoas do Bloco. E tenho outra coisa a dizer. Houve um partido aqui com assento nesta Assembleia e há uma pessoa que eu estimo que me disse uma coisa, que me disse o seguinte: deram-me orientações para te machucar. Eu não vou fazer isso. Foste tu. Sim. Portanto, o partido a quem eu não pertencia, nunca pertenci, deram orientações para me machucarem, para dar cabo de mim. Portanto, eu acho piada a isto. Depois, há uma coisa que a deputada Lúcia Lemos, não dando importância à deputada Lúcia Lemos, constantemente fala aqui no Apocalipse, constantemente fala no caos das políticas do PS, e o que é certo é que o PS continua a fazer as suas políticas e a desenvolver o território. Mas há uma coisa que eu lhe digo, eu continuo a achar que o território de Odivelas ainda é suburbano, infelizmente, porque o passado que foi construído levou a esta dimensão. E eu tenho a impressão que eu afirmei uma coisa, continuo a afirmar, em várias dimensões, que a sua deputada nunca conseguiu afirmar, nem justificar. Portanto, e o PS tem vindo a trabalhar. E eu disse isso na bancada do Bloco, continuo a dizer aqui, não tem qualquer problema. Isso não me afeta. Eu acho que tem mais problemas eu ter sido do Bloco, a sua deputada, do que propriamente eu. Relativamente ao Sr. Deputado Nelson, o Sr. Deputado Nelson lançou aqui um drible que eu acho interessante. Eu acho que cada vez que eu intervenho, o Sr. Deputado pede um pedido de esclarecimento. Eu acho que é importante nós termos uma noção de uma coisa, é que há aqui uma estruturação. Eu quando digo miopia, nós estamos neste momento a falar de um plano operacional, que estamos a conseguir reunir as condições para operacionalizar aquilo que nós planeámos, ou que foi planeado. E eu acho que há aqui uma vantagem, e uma grande vantagem até, que é quando nós conseguimos agilizar um equipamento que no governo de Passos Coelho foi abandonado, ficou vazio, ficou em estado de degradação, e muitas das pessoas que estão aqui, não as vi lá a reivindicar a reabertura ou manutenção do equipamento. Não os vimos lá. Não os vimos lá. E o problema é que caiu em cima das mãos do PS. E o PS resolveu. No governo do Costa, como temos ouvido aqui dizer, o Sr. Costa, que nunca sabemos se é um problema pessoal ou um problema político, o Sr. Costa. Agora, há aqui uma coisa que eu quando eu falo, isto é a esclarecer o Sr. Deputado Nelson, que é, nós temos uma dimensão de operacionalização e a vantagem que nós temos neste momento é que conseguimos, dentro do plano, conseguimos já eu vou usar os termos que é para não depois haver mais pedidos de esclarecimentos, conseguimos ter ações de maneira a ir cumprir aquilo que tem as orientações estratégicas. E nós sabemos que as orientações estratégicas são sempre processos em mudança, até porque os tempos mudam. Estamos a viver um momento desses. Há 50 dias atrás nós não sabíamos o que é que íamos ter passado 50 dias e no estado em que nós estávamos. Isso obriga-nos a referir muita coisa. E ter neste momento as condições para ocupar um espaço que estava em degradação acelerada. Muitas das pessoas estão aqui, aliás, quando foi feita a visita da Comissão da Assembleia Municipal, eu vi pessoas à procura dos problemas. E não encontraram. Encontraram os problemas normais da degradação do edifício com alguns séculos. Estão aqui as pessoas. Doutora Lúcia Lemos, que andava a farejar onde é que estavam os problemas. Não os encontrou. Como nós estivemos a conversar, Joaquim Campos, e essa é a conversa saudável, que é, isto tem potencial. E há ali um potencial enorme, e tem e continua a ter. E há aqui vários problemas que muitos deles não se resolvem com grande rapidez. Daí eu ter feito a associação, sou deputado entre o planeamento e a ação. E agora pode aproveitar à vontade. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho um pedido de cidadão de honra. Tenho um pedido de honra do deputado Francisco Martelo, que eventualmente direito a fazê-lo. E para que o deputado Francisco Martelo possa fazer a sua cidadão de honra, pedia que houvesse silêncio. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito boa noite a todos. E eu nunca pensei ter que chegar a este ponto aqui dentro, porque eu estou por combate de ideias, não estou por combate a pessoas, e quem me conhece e mora nesta terra há muito tempo, Sr. Deputado, deixe-me falar, faz favor. Eu hesitei em responder, digo sinceramente, foi tão baixo, é porque o senhor vai ter que provar isso. Porque senão, o senhor difamou um colega seu deputado. Ao dizer que fui eu que disse que o senhor era uma das pessoas a ser esmagada, o senhor vai ter que, em algum sítio, dizer isso. Onde é que ouviu, quem é que foi, quem é que estava presente, o senhor vai ter que dizer isso. E isso até fica um bocadinho abaixo, bastante abaixo, do teor das suas intervenções. Devo dizer que me surpreendeu. Surpreendeu-me. E quanto à miopia, olha, eu tenho de um lado miopia, do outro lado estigmatismo. Percebe? Estou equipado para as duas. Vá lá à oftalmologia falar, não sei de quem é a culpa, mas olha, no meu caso é assim. Lamento profundamente que a sua condição de deputado lhe tenha permitido o senhor proferir tal impropério. Eu gostava que o senhor provasse isso, só lhe ficava bem. Dizer que alguma vez eu disse que o senhor era um alvo a bater, ou qualquer coisa do género, ou a esmagar. Ainda quem me conhece, eu moro nesta terra desde 65 e ando livre na rua, nunca me envolvi com ninguém em nada. Por favor, Sr. Deputado, agora tenho eu que me portar mal. Perdeu uma boa ocasião de estar calado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se entende responder a cada um, não entende. Nesse caso, está inscrito para fazer para comigo, que é pouco de entrevista. Agora para uma intervenção. Era 15 segundos, é para dizer que vamos votar uma matéria que envolve entidades privadas do Conselho, numa delas a qual eu trabalhei 11 anos, que foi a Pedago. Portanto, quero fazer essa declaração de interesses, apenas essa. E devo dizer que o diretor, o Dr. Paz Martins, foi um pedagogo bem respeitado e bem eclético e tinha ao seu serviço docentes das mais variadas opções ideológicas, e eu gostei muito, devo dizer, da minha vida profissional. Passei 11 anos a lecionar da Pedago e não me arrependo de nada, e fiz lá, agora é a minha vez de dizer, fiz lá grandes amigos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa aguarda mais inscrições, que neste momento não detecta. Não sei se a Câmara Municipal entende intervir nesta fase do debate. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente, eu penso que é para concluir, certo? Sim. Eu explico. Sr. Presidente, depende, a bancada está ainda tempo. Sim, portanto, claro, mas eu explico. É porque eu pretendo dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, porque aquela questão, eu acho que é uma questão de essência, que foi o que disse o deputado Sérgio Saruga. Era importante esta Assembleia saber o trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito cultural, no âmbito da investigação, e é por isso que aprofundámos quer com o ISCTE, quer com o ISCE, também esse estudo, e que possa ser feito ainda mais estudos. Só dar uma nota. Agora, sem miopias nem estigmatismo, eu também padeço dessas duas maleitas, mas dizer que a senhora deputada Lúcia Lemos, aquele parágrafo, ou seja, a própria cedência para os rituais católicos, nomeadamente celebração da Eucaristia e celebração de batismos ou casamentos, portanto, é uma forma de cedência, não é? É a cedência da gestão. E aí, por isso, é o que lá está, por isso que fique claro. Portanto, eu não deixo de ser menos católico por isso, e por isso, apenas isso. Depois, tinha aqui uma nota, dizer apenas que eu discordo naturalmente daquilo que foi acusado do Executivo de gestão casuística. Quando recebemos o equipamento daqueles, falámos num parque da cidade, num espaço museológico integrado, um espaço de serviços e órgãos municipais, um espaço de uma residência para estudantes, tendo sido aquilo sempre, ou desde sempre, um espaço de estudo, de educação, etc. Tendo uma instituição do ensino superior, tendo uma instituição de artes performativas, música, cultura associada.
Portanto, eu penso que há aqui um equilíbrio e há aqui, no fundo, o ADN daquele equipamento e o ADN daquele mosteiro salvaguardado e que eu acho para algo que se pode prosperar e assim acreditemos que se efetive. O senhor queria dar aqui uma nota. O senhor deputado Nelson, eu acho que houve aqui uma imprecisão de conceitos. Passarmos por estes cargos também vamos sendo um pouco juristas, um pouco arquitetos, um pouco engenheiros. Quando eu falo de projetos de especialidades, são projetos de águas, de esgotos, de escolha de materiais, não são projetos, ou seja, nós fazemos acedência. Uma instituição só pode ir à banca, só pode apresentar o projeto ao ensino superior se tiver esta habilitação e esta legitimação, porque se a pessoa não tiver legitimidade para reivindicar algo ou para requerer algo, não o pode fazer. A partir daqui é que eles vão desenvolver os ditos projetos de especialidades, as águas, os esgotos, os ar-condicionados, e foi o que eu quis dizer. E, portanto, era impossível, nesta fase, trazer um projeto que carece de licenciamento de um conjunto de entidades. E, portanto, dizer isso. Queria pedir só ao Sr. Presidente se dava autorização da palavra ao Sr. Vice-Presidente. Com certeza. Que vemos ali. Boa noite. Senhor Vice-Presidente, consegue ouvir-nos? Para entrar em... Estou aqui a ouvir o senhor Presidente Assembleia Municipal e tinha um delay e estava aqui sem conseguir perceber. Posso falar? Posso. Olha, muito boa noite a todos, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Peço apenas que desliguem os aparelhos que têm... Desligo. Está parado, o YouTube está parado, Sr. Presidente. Já se ouve? Já se ouve? Já. Ora, cumprimentava eu a distinta mesa, os senhores deputados na sala e os senhores deputados em casa, os senhores vereadores. Permitam-me começar apenas com uma nota ao Sr. Deputado João Carvalho. Pensei que o Sr. Presidente da Câmara tivesse esclarecido a questão que o Sr. Deputado João Carvalho levantou em relação à não inclusão do mosteiro no plano estratégico para o turismo da região de Lisboa, mas o Sr. Deputado voltou a tocar nesse assunto. Permita-me também comentar que o plano estratégico para o turismo da região de Lisboa inclui todos os pacotes e todos os produtos turísticos da região de Lisboa e não aqueles que querem vir a ser. E, portanto, uma casa vazia, tem apenas paredes, não tem um potencial, ou pode ter um potencial enorme, mas não tem uma capacidade para a visita imediata. E, portanto, eu ficaria assim ofendido, ficaria assim indignado se depois do túmulo do rei Dom Dinis estudado, disponibilizado para visitas ao público, o seu conteúdo investigado de um ponto de vista científico, os têxteis, a parte osteológica, todo o museu em pleno funcionamento, um mosteiro com vida, eu ficaria indignado sim se nesse momento não fizermos parte do plano estratégico do turismo da região de Lisboa. Agora, com uma casa vazia como a que temos hoje, custa-me que o senhor deputado persista nesse erro depois da explicação do senhor Presidente da Câmara. Em relação à intervenção dos senhores deputados Sérgio Saruga e João Pela, com muito respeito e com as quais comungo da vossa preocupação, já tivemos a oportunidade de, quer com um, quer com outro, de debater e de conversar sobre tudo aquilo que o Centro Interpretativo do Mosteiro de Odivelas poderá vir a ser e partilhando também a vossa preocupação em relação ao reinado de um rei tão importante como foi o rei Dom Dinis, mas dá-vos a nota de que o que se espera do Centro Interpretativo do Mosteiro de Odivelas seja que, a partir daquele edifício, consiga contar a história de toda a urbe desde 1295 até à atualidade, porque, como todos sabemos, Odivelas nasce como um mosteiro e vive sempre no seu torno. E por isso, naturalmente, o rei Dom Dinis, como disse há pouco o Sr. Deputado João Pela, tem material que chegue e sobre para encher um museu e um centro interpretativo, mas não queremos que este centro interpretativo seja tão somente isso, terá de ser
toda a história toda a história dos seus 8 séculos, todos os seus 8 séculos de história e desde logo também com uma parte significativa dedicada aos 115 anos de vida do Instituto de Odivelas, isto já numa história contemporânea e recente. Dar-vos também nota, como sabem, já tive a oportunidade em assembleias municipais anteriores, de falar um pouco de tudo o que o grupo de trabalho do Futuro Administrativo vindo a realizar e como o Sr. Presidente da Câmara há pouco falou, das visitas que temos feito também a outros museus recentes. De alguma forma, é uma espionagem museológica, tentando perceber o que melhor se tem feito. Temos também, como sabem, um plano para o restauro e secanização dos 43 tomos de todo o arquivo do Mosteiro de Odivelas na Torre do Tombo, e que não vem a leitura, portanto não é possível ser estudado e de ser investigado, e que estamos com esta parceria com todos esses 43 tomos que estão resguardados, que não vêm a leitura, devem ficar acessíveis a todos os investigadores, isto também paralelamente com a parceria que vai ser feita e que está a ser feita e que já teve o seu início com a Universidade Clássica de Lisboa para o estudo dos 8 séculos daquele importante equipamento. Dá-vos também nota que as obras do túmulo foram interrompidas devido ao Covid-19. As obras do restauro do túmulo foram interrompidas por ordem da DGPC. Neste momento estavam a estudar a parte osteológica dos professores da Universidade de Coimbra e também dos têxteis. Esperamos que a todo momento, e logo que a DGPC assim o indique, este restauro possa ter a sua conclusão, até porque contamos que tivesse feito até junho, esperamos atrasar muito mais do que um mês. Em traços gerais é tudo isto que está a ser feito e que esperemos que seja grandioso, e então sim, quando estiver à disposição da população em geral, esperemos não, e tenho a certeza que será um produto turístico que merecerá a atenção da região de turismo de Lisboa. Agora, enquanto for uma casa fechada, muito me surpreenderia que pudesse integrar qualquer plano estratégico do turismo da região de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente e Sr. Presidente, pelas observações. Tenho registrado apenas um pedido de esclarecimento do deputado Nelson Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero só dizer que a intervenção do Sr. Vice-Presidente já me esclareceu a dúvida que eu ia pôr. Muito obrigado. Senhor Deputado, não sei se há mais intervenções. Se não houver, estaremos em condições de passar à votação. Eu queria, de qualquer modo, comunicar ao plenário que não participei na votação, embora não esteja a exercer essa função razões das funções que exerço atualmente. Por isso, passarei no meu lugar à Sra. Primeira Secretária, que é conduzir. Passaremos então à votação do ponto número 2. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis do PS e do CDS, com a abstenção do PSD e com os votos contra da bancada do Bloco de Esquerda, do PAN, da deputada Lúcia Lemos e da CDU. Declarações de voto. Deputada Lúcia Lemos. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Uma declaração de voto que farei chegar por escrito para constar em ata.
Votei contra por uma questão de princípio quanto à utilização de um equipamento nobre como é o mosteiro e nobre no coração do concelho de Odivelas, que considero devia ser potenciado pela Câmara Municipal e não entregue à exploração de terceiros. Votei contra porque aquele equipamento que devia ser utilizado para a promoção da cultura e até de âmbito social no concelho de Odivelas vai assim ficar, pelo menos uma grande parte dele, entregue a uma gestão. Tirou-me o pio. Essa sim, casuística e em interesses estritamente privados. Votei ainda contra porque os autos de cedência e os protocolos que nos foram apresentados são suficientemente abertos para permitirem tudo e o seu contrário. E por isso são também suficientemente atrativos para o investimento privado. Como diz a canção, 40 anos é muito tempo. É mesmo demasiado tempo para se condicionar o futuro daquele equipamento. E por fim, votei contra, porque mais uma vez esta Assembleia está a deliberar e com a maioria absoluta do PS a aprovar documentos importantíssimos com validade a 40 anos, vejam só, com base num regimento ilegal. Disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada. O PSD sinaliza que entregará por escrito uma declaração de votos. Tenho qualquer modo mais inscrições que aqui. O deputado Nelson Silva também entregará ou falará? Muito bem, porque tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os usos escolhidos valorizam o património e beneficiam a população geral de Odivelas? É esta a grande questão sobre estes 3 contratos de cedência. Contratos esses que não contemplam informação que deveria ser obrigatória, como por exemplo as medidas de segurança contra incêndios, estudos de conforto térmico, acústico e avaliação do reforço da estrutura. Não se deveria ceder sem saber como as adaptações necessárias serão implementadas. Por exemplo, as alíneas 7 do contrato de cedência do IXE e da Associação Cultural Londinis referem que não se poderá promover obras de caráter estrutural no edifício sem aprovação da Câmara Municipal de Odivelas. Esta linha carece de mais detalhes, devendo-se estender para qualquer intervenção. Esta própria linha poderá ser ambígua e suscetível de diversas interpretações. De resto, uma prática geral ao longo destes 3 contratos. Também é preocupante a falta de informação relativamente às salvaguardas em caso de danos ao património que é de todos, bem como a mecanismos que não permitam subconcessões que poderão ser feitas por estas entidades. Não estão a ser considerados critérios profundamente importantes para o funcionamento dos novos usos propostos e que poderão resultar em degradação e má gestão do mosteiro. É no início que se estabelecem os limites. Nada temos contra as instituições em causa, até concordamos com a cedência do espaço ao Conservatório Dom Dinis, mas não sendo estes contratos esclarecedores em vários âmbitos e considerando que não nos parece que nem todos estes contratos valorizem o património material ou beneficiem a população de Odivelas, não temos outra opção que não seja o voto contra. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu também fazer declaração de votos sobre o ponto que hoje discutimos refere-se ao mosteiro de Dom Dinis e, mais uma vez, refere-se parcialmente ao futuro de tão importante equipamento. E como demonstrou a discussão que hoje aqui tivemos, esta discussão não pode nem deve ser retalhada a pedaços. Foi, no entanto, uma discussão que derivou de 3 documentos, essencialmente, que nos chegaram, mais uma vez, parcialmente, no resultado de uma pseudo-discussão pública. Já sabemos que não foi uma discussão pública, não foi a discussão pública que defendíamos, que valorizava o património e, principalmente, destacava a participação cidadã na definição do futuro do equipamento mais importante, que mais diz às pessoas que vivem e que conhecem Odivelas. Pois bem, assim não foi, assim não entendeu a maioria. Chegados aqui, foram-nos apresentados 3 contratos de cedência,
que hipotecam por 40 anos o futuro do mosteiro de Dom Dinis e que deixam, de facto, muita coisa em aberto. Aprovámos hoje a cedência por 40 anos a 3 instituições bem diferentes entre si, com diferentes ligações ao Conselho, como já aqui se disse hoje por várias vezes. Mas, no entanto, estes contratos são demasiado amplos para que possamos dar um cheque em branco a estas 3 instituições. E por isso o Bloco de Esquerda, em coerência e em consciência e na defesa daquilo que entende ser a valorização do património do Concelho de Odivelas, e votou contra a proposta aqui apresentada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Declaração de voto também na bancada da CDU. Numa matéria respeitante a um imóvel de tão elevado interesse nacional e público para a educação, para a cultura e a população, é para nós inaceitável que seja transformado em tão pouco. Nada nos move contra as escolhas do Executivo Municipal, só que os conteúdos e a duração dos contratos justificariam que a maioria absoluta da PS tivesse procurado criar condições para um consenso alargado à roda das questões da utilização e dos objetivos a atribuir a tão importante monumento. A CDU entende que teria sido possível ir mais longe nas contrapartidas em outras áreas. A realidade demonstra que é, neste caso, muito mais o que se dá do que aquilo que se recebe. E assim se condiciona, em nosso entender, o futuro. Pelo exposto, o nosso voto contra a bancada da CDU, que fará entrega por escrito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Declaração de voto também, inscrição da bancada do PS. Deputado António Ramos. Obrigado, Sr. Presidente. Com a apresentação desta cedência pela Câmara Municipal e sua aprovação por esta Assembleia, começam a criar-se as condições para que, dentro de algum tempo, o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, monumento nacional, cedido pelo Estado português ao município de Odivelas, conforme auto de cedência, assinado entre as duas partes em 14 de janeiro de 2019, volta a ter vida, uma nova vida. Deixe de ser a casa vazia de que há pouco o Sr. Vice-Presidente falava e passa a ser o polo aglutinador de um maior desenvolvimento de todo o Concelho. Entendeu o grupo de trabalho, criado após a consulta pública, a que concorreram todas as entidades e ou instituições realmente interessadas e com projetos viáveis e de qualidade, indicar à Câmara Municipal as 3 entidades já conhecidas: o ISCTE, para a instalação da residência universitária, a PEDAGO, para a instalação do Instituto de Ciências Educativas, o ICE, e a Associação Cultural Dom Dinis, para a instalação do Conservatório de Música Dom Dinis. Estas são 3 instituições a criar reconhecido enorme prestígio e que, com a sua instalação no espaço do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, vem valorizar em muito todo aquele espaço. Mas não só. Além das compensações financeiras previstas e atualizadas anualmente, os protocolos de cooperação assinados entre a Câmara Municipal e as 3 entidades, estão já previstos um conjunto de realizações e benefícios de que tanto o Concelho, a Câmara Municipal e os seus trabalhadores em muito poderão vir a beneficiar. No que se refere à Associação Cultural Dom Dinis, fica afastada a saída do Conservatório de Música Dom Dinis do Concelho, como algumas vezes esteve para acontecer. No caso do ICE, e com outras melhores condições, vai poder alargar a sua oferta educativa a oferecer a um maior número de alunos e muitos deles do Concelho. No caso, e que dizer com a vinda do ISCTE, mesmo residência universitária? Será que ficará por aqui? Esperamos e acreditamos que não. Por tudo isto, por tudo o que de concreto representa a vinda destas 3 instituições de tanto prestígio para Odivelas, a bancada do PS só poderia votar favoravelmente, não deixando de aqui a expressar ao Executivo Municipal e a todos os técnicos envolvidos neste processo o nosso reconhecimento pelo enorme trabalho desenvolvido em prol do desenvolvimento do Concelho de Odivelas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado do CDS, João Pela, também para uma declaração de voto. Obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que apresentarei a declaração de voto via e-mail nos termos habituais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste sentido, teremos concluído a nossa ordem de trabalhos, pelo que pedia à Sra. Secretária que procedesse à leitura da minuta data. Ao 30º dia do mês de abril do ano 2020, pelas 17h55, reuniu a Assembleia Municipal de Odivelas em 5ª sessão extraordinária de 2020.
Nos termos legais aplicáveis, realizaram-se as substituições já enunciadas. A Câmara Municipal fez apresentar na Assembleia Municipal nos termos localmente aplicáveis. O Sr. Presidente da Assembleia informou que se gestou uma intervenção no período do público. O Sr. João Galhovo colocou questões sobre o Covid-19 e Mosteiro de Odivelas. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para apresentar os esclarecimentos tidos por conveniente. Deu-se início ao período da ordem do dia. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para a apresentação do ponto. No âmbito do presente ponto, usaram da palavra João Pela, Sandra Pereira. Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foram prestados esclarecimentos tidos por convenientes. Usaram da palavra Nelson Silva, Luís Santos, Lúcia Lemos, Rui Teixeira, João Pela, Joaquim Campos. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para esclarecimentos. Foi solicitada a assistência da palavra ao Sr. Vereador João António para esclarecimentos adicionais. Pediram esclarecimentos João Carvalho, Nelson Silva, Rui Teixeira, Luís Santos, Lúcia Lemos. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para os esclarecimentos tidos por convenientes. Foi solicitada a assistência da palavra ao Sr. Vereador João António para esclarecimentos adicionais. Proferiram intervenções Nelson Silva, Rui Teixeira. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou o documento à votação, tendo sido aprovado por maioria com os votos a favor das bancadas do PS, do CDS e do PAN, e com o voto contra da bancada do Bloco de Esquerda e as abstenções do membro independente Lúcia Lemos, da bancada da CDU e da bancada do PPD-PSD. Pelos membros da Assembleia, Nelson Silva, Carlos Lopes, Rui Teixeira, Luís Santos e Lúcia Lemos, foram apresentadas declarações de voto que serão transcritas em ata. Ponto número 2. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para a apresentação do ponto. Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foram prestados esclarecimentos tidos por convenientes. No âmbito do presente ponto, usaram da palavra os seguintes membros da Assembleia Municipal: Nelson Silva, João Pela, Sérgio Ceruga, Lúcia Lemos, Joaquim Campos, Luís Santos. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para esclarecimentos. Foi solicitada a assistência da palavra ao Sr. Dr. Hernani Boaventura para esclarecimentos adicionais. Preferiram intervenções Nelson Silva, João Carvalho, o Presidente Nuno Gaudêncio, Joaquim Campos, Lúcia Lemos, Nelson Silva. Foi solicitado um intervalo. Pelas 20h25 foram interrompidos os trabalhos e retomados pelas 20h53. Usaram da palavra Luís Santos, António Boanova. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para esclarecimentos tidos por convenientes. Pediram esclarecimentos João Carvalho, Lúcia Lemos. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para esclarecimentos. Sérgio Ceruga, Carlos Lopes, Nelson Silva, João Pela, Lúcia Lemos, João Carvalho pediram esclarecimentos. Carlos Lopes preferiu uma intervenção. Francisco Bartolomeu fez uma defesa de honra. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para esclarecimentos. O Sr. Presidente da Câmara solicitou a cedência da palavra ao Sr. Vereador Vice-Presidente Edgar Valles para esclarecimentos adicionais. Nelson Silva preferiu um pedido de esclarecimento. Pelas 22h, o Sr. Presidente da Assembleia colocou o documento à votação, tendo sido aprovado por maioria, com os votos a favor da bancada do PS, do CDS-PP, com a abstenção da bancada do PPD-PSD e os votos contra das bancadas do BE, do PAN, da CDU e do membro independente Lúcia Lemos. Pelos membros da Assembleia, Nelson Silva, Luís Santos, João Carvalho, Francisco Bartolomeu, António Ramos, João Pela e Lúcia Lemos, foram apresentadas declarações de voto que serão transcritas em ata. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada definitivamente a sessão pelas 22h19. Ela sendo levada minuta, a qual depois lida pela segunda secretária e aprovada pela Assembleia, foi aprovada. Vamos votar. Resultado da votação do primeiro ponto, se é que se me pode repetir a segunda secretária. Foi aprovado o primeiro ponto com os votos favoráveis do PS, PAN e CDS, as abstenções da CDU e do PST, cada uma escrita do CDMs, e os votos contra do bloco. Do primeiro ponto. Do segundo ponto foi os votos favoráveis do PS e do CDS,
a abstenção do PSD e os votos contra da esquerda, do PAN, da CDU e da deputada Lúcia Lemos. Ficará registrado no minuto que nós vamos fazer a votação antes do ponto número 2 e, nesse caso, não havendo mais reparos sobre a questão da minuta. Sr. Presidente, eu queria só... Ainda não votamos. Temos que votar a minuta. Mas vamos só votar estamos no meio da votação. Estamos no meio da votação. Vamos então votar a minuta. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Eu junto já agora aos votos do Sr. Presidente da Câmara Municipal e volto a agradecer a colaboração de todas as forças políticas, os deputados naturalmente presentes em casa e que colaboraram com a PDS Capanhor e naturalmente todos os dirigentes e técnicos da Câmara que apoiaram esta Assembleia Municipal e a anterior neste modelo que nos permite reunir durante este estado de emergência. Muito obrigado e boa noite.